A gente tá nessa ultimamente, de trazer aqui uns desenhos que a gente nunca trouxe antes, só pra variar um pouco do que já estão acostumados a ver aqui. E Villanesco é um dos que estavam nessa lista já tem um tempo. Mas ao invés de falar dessa série, que conta com diversos outros crossovers de desenhos da Cartoon, a gente vai focar em um dossiê do seu personagem principal, Black Hat, o qual representa todo o mal existente nesse mundo fictício. E caso vocês não conheçam, não se preocupe, que aqui vocês vão saber tudo sobre essa criatura maligna que, eu não vou mentir, dá um pouco de medo. Pra começar, Villanesco, de origem mexicana, foi primeiro lançado de forma de curta, que juntos duram um total de 6 minutos, estando disponível aqui no YouTube. Cada um desses curtas serve para mostrar alguma das coisas inimagináveis que o Black Hat faz com seus capangas por pura diversão. Depois foi lançado o piloto O Terrível Amanhecer, que foi colocado como o primeiro episódio da única temporada, sendo lançados mais 5, fechando uma temporada de 6 episódios lançada em 2021, no meio da pandemia. Mas Black Hat já aparecia em episódios crossovers em outros desenhos antes, no caso o Telecurso 2000 para vilões, e essa tradução ficou maravilhosa. Uma websérie que é basicamente Black Hat analisando os vilões dos desenhos da Cartoon e os ensinando a como derrotar os seus inimigos, os heróis, além de humilhar eles quando eles fazem tudo de errado. Falando um pouco de Villanesco, ela tem a organização de Black Hat, que é dirigido pelo próprio e a sua equipe de capangas, Dr. Flug, Demência e 505, que não são nada malvados comparados ao seu chefe. Flug é um cientista nervoso, nerd, mas de certa forma gentil e respeitoso, que usa sempre um saco de papel na cabeça. Ninguém, com exceção do seu chefe, já viu seu rosto. Demência é um tipo de assistente e extremamente fã de Black Hat, sendo praticamente apaixonado por ele. Há indícios de que ele seja um experimento, tendo até uma relação parental com Flug. 505 é um dos experimentos fracassados da organização que não pôde ser morto. Ele é um urso azul que foi concebido para ser uma criatura maligna, mas se tornou amoroso e gosta de abraçar os seus amigos. Ele também vê Flug mais como um pai do que um criador, também considerando Demência sua irmã problemática. Eles tentam vender as invenções malignas do Flug para outros vilões que têm dificuldades de derrotar os seus heróis. Essa negociação geralmente funciona assim: um vilão, ou algo considerado vê alguma das propagandas da organização que são direcionadas a quem precisa, indo até a morada do Black Hat e faz um acordo com ele. Assim, aqueles três lidam com quem for, enquanto o cliente vende a sua alma em troca de uma vitória contra seu inimigo. Isso me lembra muito a forma de negociação do diabo em Historietas Assombradas, em que a venda de almas é retratada como algo empresarial. Para vocês terem uma noção melhor, logo no piloto, a organização Black Hat é contratada por uma vilã chamada Penumbra para lidar com um super-herói chamado Sunblast. Resumidamente, ele tem uma condição que faz com que a sua pele queime ao entrar em contato com a luz solar, o que faz com que ele queira obstruir o sol. Mas aquele Sunblast sempre frustra os seus planos, já que ele vê aquilo tudo como um tipo de vilania, enquanto Penumbra só quer poder andar na rua de boa, sem quase pegar fogo. Após o contato, Black Flag envia Flug, Demência e 505 para lidar com Sunblast. Mais tarde, depois que o trio é derrotado pelo super-herói, eles descobrem que Sunblast tá indo até a mansão para enfrentar a Penumbra. Quando eles tentam voar de volta, Black Hat contata Flug e, percebendo o trio voltando, pergunta se ele completou sua tarefa de derrotar o Sunblast. O Flug, por medo, mente ao informar que eles lidaram com o herói, e até o apresentam derrotado na mansão, para o deleite de Black Hat e Penumbra. Após o trio encolher o Sunblast e derrotá-lo, o Black Hat aparece com Penumbra, tendo testemunhado o evento. Mais tarde, em seu escritório, Penumbra agradeceu por seu serviço, e como forma de pagamento, Black Hat faz Penumbra assinar um contrato de alma com ele, e depois diz para ele sair. Depois de fazer isso, ele chama o desempenho do trio de medíocre, para grande insatisfação de Flug, e passa a repreender com raiva o trio por trazer um herói para sua mansão, enquanto ao mesmo tempo se transforma em um monstro gigante. Isso tudo só no primeiro episódio completo. Nos outros, tem diversos momentos em que Black Hat maltrata os seus funcionários, às vezes como forma de repreender e às vezes apenas para sua diversão. Agora, quem exatamente é Black Hat? O principal antagonista da franquia do Cartoon Network como um todo. Ele é um super vilão imensamente poderoso, que ganha vida vendendo armas, armadilhas e outros dispositivos para vilões de desenhos animados em seus respectivos universos, na esperança de que eles tentem realizar com seus esquemas. Sim, a Cartoon possui um multiverso, e todo o mal nele está concentrado nesse único personagem. Ele é retratado como um demônio cruel, sádico e narcisista, que faz sua parte para tornar o mundo um pouco mais vilanesco, e seus heróis, digamos assim, um pouco mais mortos. Ele me lembra uma vibe meio Alastor de Hazbin Hotel, sempre com um sorriso perturbador, só que muito mais do mal. Ele é uma criatura malévola, de origem indeterminada, e suspeita-se de que ele seja a fonte de todo o mal no multiverso. Black Hat é extremamente poderoso, com um leque de habilidade infinito.
ele se aposentou da carreira ativa de supervilão por tédio, já que nenhum herói era um verdadeiro desafio. Uma das habilidades do Black Hat é viajar entre dimensões, e ele usa isso para fazer negócios com vilões de diversas realidades. Aliás, outras de suas habilidades são mudança de forma, visão a laser, magia negra, distorção da realidade, entre mais um monte de coisa que faz dele um ser supremo quase onipotente. Falando da sua personalidade, Black Hat é conhecido por ser um indivíduo extremamente manipulador, além de ser sempre todo pomposo. Ele é um ser cruel, insensível e totalmente narcisista, que tem prazer na miséria dos outros, além de constantemente do Dr. Flug, tanto física quanto verbalmente. Ele também se mostra bastante astuto, sinistro e intimidador, porque ele gosta de assustar as pessoas, incluindo assustar a Demência e 505. Em alguns dos curtas, ele não tem quase nenhuma qualidade redentora, ou seja, algo significante que poderia o tornar um anti-vilão. Ele também se considera um parâmetro para ver o quão malvado um vilão é. Se chega a ser quase como ele se sente tão importante que se recusa a acreditar que haja vilões mais malvados do que ele, além de não permitir que ninguém se metamorfoseie nele, ou seja, que alguém copie a sua imagem. Ele praticamente se acha um deus, mesmo nunca verbalizando isso diretamente. Porém, apesar de toda a crueldade escancarada, ele tem a decência de deixar os seus lacaios morarem com ele, pois afirma que seu escritório também é a casa deles. Além disso, o quarto de Flug é confortável, então é de se notar que ele, mesmo sendo cruel, não coloca em prática essa crueldade se ele não vê como necessário. Ou talvez aquilo seja só por falta de vontade mesmo. Também tem um detalhe que, mesmo que raramente admita isso, ele parece gostar das invenções do Flug, pois já afirmou externamente que gostou de uma delas, embora ele tenha chamado Flug de idiota depois de ser questionado se ele gostou ou não. Outra coisa a acrescentar é que, mesmo quando aqueles três entregam tudo, ele ainda não matou o Flug e os outros, mas dá pra pensar que talvez é só porque ele precisa deles para os seus trabalhos de vender planos malignos. Lembra dos curtas que a gente falou antes? Então, neles a gente pode ver alguns momentos em que a maldade do Black Hat é mostrada. No primeiro, a percepção do mal, o Dr. Flug nos mostra uma máquina que dá vida aos seus pensamentos mais sombrios, literalmente. A maior maldade que tu pode imaginar se torna real. No caso de Flug, é um sanduíche, o que deixa o Black Hat enfurecido. Quando o demônio da cartola pega a máquina, ele dá vida à maior maldade que ele consegue pensar, ele mesmo. Surge daí uma cópia exata do Black Hat, o que eu particularmente achei genial. Quando o 505 aperta o botão, surge uma outra cópia do seu chefe, mas com uma forma monstruosa, o que difere de sua aparência padrão, que é toda elegante. Depois disso, começa uma várzea, surgindo cópias pra lá e pra cá de Black Hat, até mesmo uma versão bodybuilder dele. Já no curta Morto de Medo, 505 deixa um sorvete cair e começa a chorar, até que Black Hat usa seus poderes e faz o sorvete voltar ao normal a princípio. Só que daí o sorvete meio que se transforma numa criatura monstruosa e dá um jumpscare no urso, que sai correndo. Black Hat pega o sorvete e transforma o seu rosto, se assemelhando a uma criatura vinda de um livro de horror, assustando o sorvete, fazendo-o derreter e cair no chão. Black Hat apenas ri com o sofrimento alheio causado por ele mesmo. Enrangido, Demência arranha as unhas em um quadro para incomodar 505, até que Black Hat aparece e faz o mesmo, fazendo unhas afiadíssimas perfurarem sua luva e rasgar o quadro, com um portal se abrindo e algumas almas amaldiçoadas saírem dali, enquanto seus olhos ficam brancos. Investindo a maldade, nos é mostrado 505 quebrando um artefato em forma de um ovo adornado, o que o deixa em desespero. Surge então Demência vestida de Black Hat, apenas para dar um pequeno susto no urso, que a princípio funciona. Porém, depois dela tirar a máscara, 505 fica com uma expressão perversa e transforma seu corpo em uma forma bizarramente assustadora. Seus globos oculares saindo e se abrindo, dentes afiados e esverdeados, chifres e uma mão com um rosto. Demência sai correndo, enquanto o urso volta com essa carinha fofinha, e depois de uma grotesca metamorfose se revela como sendo Black Hat, apenas dizendo impagável, e consertando o artefato com o estalar de dedos. Em Esculpindo a Maldade, Black Hat apresenta mais um item de seu catálogo, um dispositivo que faz uma escultura de quem o comanda. Para testar, ele tenta fazer uma escultura de si, não ficando satisfeito com o resultado, até que ele faz outras versões, como ele com um tridente e acorrentando seus funcionários. Depois de uma várzea que ocorre para ver qual escultura é melhor, Black Hat literalmente tira um pedaço de seu rosto para demonstrar sua insatisfação com o trabalho de seus lacaios. No episódio Segredos do Satélite, há uma cena em que Black Hat está assistindo um tipo de paródia de Teletubbies, até que ele manipula a realidade do programa e faz com que o sol queime todos os personagens dali. Ele apenas sorri com seu monóculo refletindo o fogo que ele causou. Outra coisa que gostaria de comentar é sobre um momento no episódio As Desventuras de BH, em que Flug diz que seu chefe estava no horário de almoço, e corta para uma cena de Black Hat em um pet shop, olhando para vários cachorrinhos fofinhos e escolhendo um para ser sua refeição.
Coisas que são difíceis de descrever podem ser imaginadas de maneiras absurdas, como o que ocorre com o horror cósmico. Muitos devem associar esse gênero literário ao tão conhecido H.P. Lovecraft, que é conhecido justamente por suas criaturas cuja forma e a existência desafiam o que é considerado imaginável. Em nossa percepção, o mal absoluto vai nessa linha, algo tão difícil de definir que é mais fácil imaginar uma forma, tipo uma sombra com rosto, terno e cartola. Uma entidade maligna que representa o conceito de tudo aquilo que há de mais perverso no que se conhece da humanidade. Black Hat é isso, mais um conceito do que um ser. Não é uma pessoa, mas uma personificação do que só podemos apenas resumir a palavra mal. É a maldade extrema, intrínseca, ou seja, natural por si só. Muitos podem acreditar que esse mal é necessário para que exista o bem, mas isso só funciona em um mundo em que haja apenas os dois, como se não existissem pessoas boas que fazem coisas ruins e vice-versa. Imaginem tudo o que há de ruim, assustador, perverso, tudo concentrado em apenas um único pontinho no universo, um único pedaço da realidade em que isso possui uma forma física. Não vai me dizer que isso não é algo desconfortável de se pensar, mas é aí que está. Só conseguimos ter um parâmetro humano para isso, uma noção cósmica que se resume ao que podemos descrever em palavras, o que pode ser reconhecido como algo existível. Por isso que Black Hat é um personagem tão interessante. Ele representa um conceito abstrato de maneira visual, ou seja, uma tradução do que podemos usar como resposta para qual seria a forma do absoluto mal. Claro que isso é mostrado de forma cômica, fazendo uso de um humor ácido que sempre brinca com sua personalidade, que é inegavelmente autêntica. É divertido ver como Black Hat age com seu jeito único de ser, sempre com falas escancarando o quão mal ele é, de forma que, assistindo superficialmente, pode ser engraçado, mas quando tu para analisar, é bem macabra a existência de um personagem como esse. Ele sempre se refere a qualquer outra pessoa como seres inferiores e coisas do tipo. Na verdade, ele sempre faz uma apresentação diferente, se mostrando como um ser superior. Ao menos, como personagem, ele possui esse carisma de, mesmo sendo um ser horrível, não consigo deixar de gostar. É um daqueles casos em que o vilão é mais legal que o herói, só que num nível mais de ser o vilão supremo de tudo e todos, o que dá a ele esse ar de imponência. O som de um grito de desespero ou sofrimento é música aos ouvidos de Black Hat. Não basta se divertir causando esse sofrimento, como também se deleitar ao simplesmente ver ou imaginar pessoas sentindo qualquer tipo de dor. Ele também se entretém ao ver vilões de outros desenhos fazendo o mesmo, como a Princesa Jujuba, que, de acordo com o próprio Black Hat em sua análise dos casos perdidos de O, é mais malvado que o próprio Lemon Grab. Isso porque ela faz diversos experimentos com doces sem nem demonstrar o mínimo de empatia. Mas que a Jujuba era meio difícil de definir como sendo boa ou má, a gente já sabia. Voltando ao mal absoluto, a maldade extrema concentrada, toda a perversidade imaginável reunida em um único nome. Black Hat é isso. Um conceito que também o define bem é o maquiavelismo, além da própria trindade sombria, é claro. Ele não possui afeto por nada no mundo e despreza qualquer um que o tenha. Não se preocupa com a moralidade convencional. Vê tudo ao seu redor como meros instrumentos para conseguir o que quer e ser praticamente invulnerável quanto a emoções. Tudo isso o torna uma criatura maligna. Mesmo não sendo exatamente confirmado ele ser a origem de todo o mal, ainda é provável que tenha alguma relevância para a existência de tudo aquilo que consideramos oposto ao bem. E acho que isso serve tanto para figurativamente não ter sentimentos, quanto literalmente. Eu acredito que dentro dele não há nada além de pura escuridão e vazio. Black Hat também possui um lado mais místico, que faz com que ele se assemelhe mais a um demônio tradicional que estamos mais acostumados. Teve até um curta em que 505 faz um tipo de invocação demoníaca, e no meio do círculo que ele desenhou com giz vermelho, surge de fato uma criatura sombria. Não um demônio qualquer, mas o seu próprio chefe, sentado em uma poltrona lendo um jornal, obviamente ficando irritado por tê-lo tirado de onde estava. O que eu quero dizer é que ele é mal de todas as formas possíveis, até de um jeito místico. Já devem estar acostumados a verem aqui que gostamos muito de misturar desenhos animados com referências de algum conceito presente nessas obras. E nem é a primeira vez que falamos sobre um personagem que representa a maldade, já que trouxemos algo assim no vídeo de Margaret de O Incrível Mundo de Gumball. Acredito que é isso que dá personalidade ao canal, que enquanto for apoiado por vocês, continuaremos a trazer esse tipo de conteúdo de ver coisas com outros olhos. Enfim, Villanesco pode não ter a mesma popularidade de outros desenhos da Cartoon, mas vale muito a pena dar uma olhada, ainda mais lembrando que é uma série latino-americana, ou seja, temos algo em comum com seu criador, que aliás fazia as vozes dos personagens inicialmente, quando era apenas um projeto ainda no começo. Falar sobre esse desenho foi uma das várias sugestões de vocês aqui, então comentem o que querem ver que nós falamos aqui. O meu nome é Estelmi e tchau!